Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17, diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu gosto bastante da versão da NVT desse versículo, então eu vou ler aqui outra versão que diz assim: Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar, Pai, a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã e a minha vida, Deus. Que o Senhor venha falar através da Tua palavra hoje, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor dizendo aquilo que precisamos ouvir, Pai. Ministra os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, eu conheci uma igreja nos Estados Unidos, que é a Life Church, do pastor Craig Groeschel. E eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Isso foi lá em 2015. E eu literalmente entrei no Google e coloquei igreja online. E eles eram a única igreja naquela época que era online. E aí eu comecei a ouvir as mensagens deles. Eles têm um aplicativo no celular, que é o YouVersion, que é a Bíblia no celular. E lá tem vários planos devocionais. Aí, ano novo, a gente já começa querendo mudar algumas coisas na nossa vida. E uma das coisas que eu priorizei esse ano é a minha vida devocional. E aí eu encontrei um plano da Life Church nesse aplicativo. E eu achei muito curioso porque, assim, essa é uma época do ano que a gente começa com a expectativa muito alta, né? Acho que todo mundo, o mês de janeiro, é o mês que a gente fala, esse ano, tudo vai ser diferente. E aí a gente acha assim, né, que a gente passou por um portal místico do dia 31 para o dia 1, que todos os nossos problemas agora a gente vai encontrar uma maneira melhor e mais fácil, ou a gente vai conseguir mudar todos os nossos hábitos e tudo vai ser melhor. E eles estão começando o ano na Life Church falando sobre uma coisa bem atípica para esse momento do ano, que é simplificar a nossa vida. E eu comecei a ler aquele devocional, e esse texto de Efésios foi o primeiro texto que apareceu, e estava falando sobre como a gente quer ter o controle da nossa vida, como essa é uma das maiores mentiras que a gente acredita, que a nossa vida está nas nossas mãos. Então, a gente tenta controlar a nossa vida através do nosso trabalho, a gente tenta controlar a nossa vida através do dinheiro, e a gente acaba sobrecarregando a nossa agenda e a nossa vida, ao invés de confiar em Deus e que Ele é quem provê na nossa vida. E aí, eu estava refletindo sobre isso. E eu pensei que não existem mentiras maiores que a gente acredita hoje em dia do que mais é melhor e que o nosso tempo é infinito. Então, quando a gente é criança, se você tem um brinquedo é bom. Dois é mais legal. Se você tem uma notinha de R$2 que seu pai te deu para ir na cantina da escola, 2 notas de 2 é melhor. E isso remete à nossa natureza caída. Isso nos remete lá no Éden. Quando a gente lê a história da queda do homem, eu acho muito curioso que eu tinha essa visão na minha cabeça, não sei porquê, que o Jardim do Éden era pequeno, porque a gente pensa assim, existe o planeta Terra, aí tinha o Jardim do Éden. Na minha cabeça, o Jardim do Éden era um pontinho nesse mundo. E aí, quando Deus fala, olha, vocês podem comer de tudo que está aqui, eu ficava imaginando, era um jardim. Jardins são pequenos.
né? Aí, sei lá, devia ter o quê? 15 árvores lá, e aí Deus falou, ó, pode comer de todas, essas daqui menos daquela. Mas não era bem isso, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai estudando mais a Bíblia, o Jardim do Éden tinha tudo que tem hoje, né? Então, assim, quando você vai na feira, é a mesma coisa que você chegar e olhar aquela multidão de legumes e verduras, aquela variedade, né? Frutas que a gente nem sabia que existia. E aí você olha toda aquela imensidão. E aí Deus vira e fala, vocês podem comer de todas essas daqui, menos daquela ali. Então, não é que eles tinham poucas coisas para comer, eles tinham muitas coisas para comer. Mas aquela árvore, ela era muito bonita e o fruto dela parecia apetitoso. Então, para que ter muitas se eu posso ter todas? E essa é a nossa natureza humana. A gente está sempre correndo atrás de mais. A gente quer mais, porque mais é melhor. Então, a gente quer mais coisas. A gente quer mais dinheiro. A gente quer viajar mais, conhecer mais países. A gente quer conhecer outras cidades. A gente quer um carro melhor. A gente quer um carro, o meu tem direção elétrica, mas não tem GPS naquela telinha. O meu carro é meio velho, então não tem aquela central multimídia lá. Esse tem Bluetooth, que eu tinha um carro bem, né, antigo, que nem isso tinha. Eu ligava o celular num cabinho P12 do celular para o rádio para conseguir ouvir música no meu carro, até o ano passado. E aí, mas não tem a telinha? Mas eu quero com a telinha, porque aí eu posso olhar o GPS. E aí, nunca tá bom. A gente sempre quer mais, né? Mais. Eu tenho uma cachorra, um amor, um chuchu. Um dia eu estava saindo do trabalho e eu vi uma cachorrinha filhotinha. E aí eu falei, meu Deus, vou levar ela para casa, porque um cachorro tá bom, mas dois é melhor. E eu quase fiquei louca, né? E aí Deus, né, usou a vida da Kate e da irmã dela, glória a Deus. E a cachorrinha foi adotada pela irmã da Kate, porque eu quase enlouqueci em 2 dias. Eu já tinha uma, mas dois cachorros é mais legal. Não é, né? Às vezes, menos é mais, né? Às vezes você tem que ficar satisfeita ali com aquele que Deus te deu. Mas a gente tem muito essa mentalidade. A gente acredita que o nosso tempo, ele é infinito, e que o nosso dinheiro, ele é finito ao extremo. Quando a verdade é que o oposto é a verdade, né? O nosso tempo é finito, o nosso tempo ele é esgotável, ele não volta, você não consegue ganhar mais. Ele é o nosso recurso mais precioso, mas a gente acredita que, na verdade, não. Dinheiro não aceita desaforo, né? Isso é um ditado que todo mundo fala. Dinheiro não aceita desaforo. Se o dinheiro não aceita desaforo, irmãos, o tempo, muito menos. Porque dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente ganha de novo. O tempo a gente perde, você perdeu. E eu estava vendo uma palestra no TED, um dia bem curtinha, que era uma psicóloga falando como a minha geração é uma geração que tem vários problemas de saúde mental por tempo. Mas não é tempo no jeito que a gente pensa. Tipo, nossa, porque trabalha muito, porque estuda. Não é nada disso. A nossa geração, eu tenho 32. A minha geração, a gente foi convencido de que a gente tem tempo. Então, quando você tem 20 anos, as pessoas viram para você e falam assim, você tem 20 anos, você tem tempo. Não precisa estudar agora, você tem tempo. Não precisa se matar de trabalhar agora não, você tem tempo. E quando essas pessoas chegam nos 30, elas estão solteiras, falidas, com um nível educacional baixo e com um cargo baixo. Só que aí elas têm, às vezes, chefes que são mais novos do que elas.
E elas começam a pensar, o que eu fiz com a minha vida? Eu perdi uma década da minha vida. E agora eu vou ter que começar de onde eu consigo pegar a corda. E às vezes é tarde demais. Então, ela estava explicando que um dos maiores problemas da minha geração é que a gente acredita que a gente tem tempo. Não casa agora. Você tem tempo. Não precisa engravidar agora. Aproveita seu casamento, você tem tempo. Aí a gente bate com 30. Com 30 anos, a chance de uma mulher engravidar cai de 75% para 25%. Aí você já começa, poxa, eu acho que eu não tenho mais tempo. Então, a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. E tudo isso é muito pior, porque a gente acredita nessas mentiras, principalmente do marketing, de que a gente precisa de tudo. Então, a gente precisa de mais. Você tem uma coisa, você é bombardeado o dia inteiro com tudo aquilo que você não tem. Eu saí das redes sociais ano passado. Essa foi a minha resolução de ano novo. Eu saí de todas as redes sociais, todas. Eu não tenho nenhuma. Não tenho Facebook, não tenho Instagram, nunca tive TikTok. Saí do LinkedIn semana passada. Tipo assim, não tenho mais nenhuma rede social. Irmãos, que paz de espírito. Que paz. Eu sempre falo, não precisa colocar uma meta tão agressiva. Fica uma semana fora. A chance de você nem lembrar que você tem rede social é tão grande que você não volta mais. Não é uma coisa que você tem que se esforçar para tirar da sua vida. Você sai e você pensa, nossa, existe vida, né? Eu posso aproveitar o meu tempo com outras coisas. Eu gastava 4 horas por dia nas minhas redes sociais. O seu celular fala quanto tempo você passa no seu celular durante a semana. É absurdo. É tempo que a gente perde. E a gente é bombardeado com essas mensagens. Eu trabalhei com marketing muito tempo. Graças a Deus, ano passado, eu consegui sair dessa área. E, irmãos, o nível de detalhamento que uma pessoa do marketing digital consegue achar você para falar tudo que você não precisa, de acordo com o seu perfil, vocês não têm noção. Vocês não têm. O seu celular sabe até onde é o seu trabalho. O seu celular sabe quanto tempo você fica na sua casa, quanto tempo você fica no seu trabalho. Se você começa a trabalhar mais, eu consigo segmentar uma campanha para sugerir para você eu tenho uma escola de yoga, ou uma escola de meditação. Eu consigo segmentar uma campanha para você com base no tempo que você fica no trabalho, para falar para você, cuide da sua saúde mental. Olha como eu sou boazinha. Cuide da sua saúde mental. Eu estou ganhando dinheiro em cima da sua vida. Então, a gente não percebe como a gente é bombardeado com essas mensagens e a gente acredita muito que mais é melhor. E que o nosso tempo ele é ilimitado. E aqui a gente leu em Efésios que a gente tem que viver como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo. Por quê? Porque se o diabo ele não consegue fazer com que você seja uma pessoa ruim, se o diabo não consegue te corromper, ele consegue te distrair. E enquanto você está distraído com outras coisas, você está perdendo tempo de fazer a vontade de Deus, você está perdendo tempo de cuidar da sua família. E o seu tempo, para o diabo não existe nada melhor para ele roubar da sua vida do que o seu tempo, porque o seu tempo você não recupera. E o que eu quero falar hoje de manhã com vocês é a respeito disso. Aprender a viver uma vida simples, mas uma vida simples, de acordo com o nosso coração, é acreditar que eu tenho o suficiente. Então, eu quero que vocês falem, eu tenho o suficiente. O que é o suficiente? O suficiente é quando você fala assim, estou com fome. Aí você vai, come, a fome passa e você fala,
eu tive o suficiente. Eu comi o bastante, né? Estou satisfeito. Eu estou satisfeito com quanto eu comi. Em Atos 27, o apóstolo Paulo está indo para Roma ser julgado por César. E ele já está no fim da sua vida e eles estão num barco. Lucas faz esse registro, ele estava no navio junto com Paulo. E esse navio ia naufragar. Eles saíram do porto e eles estavam indo a caminho de Roma. E uma tempestade veio sobre esse navio. E eles começaram assim, eles falaram, bom, não adianta nem lutar contra isso daqui, a gente não tem como sair dessa tempestade. Então, vamos começar a aliviar o peso do barco e a gente vai ser carregado pela correnteza, uma hora a gente consegue fazer alguma coisa. E aí eles começam a jogar equipamento do barco fora. Tudo que não era necessário, eles jogaram do navio no mar. E aí passou 2 dias e nada. E aí passaram 7 dias e nada. E Lucas, ele fala até de uma forma bem pesada, assim, que ele fala que eles perderam a vontade de viver. De tão ruim que era o cenário. E eles começaram a passar corda em volta do navio, para o navio não rachar. E eles ficaram sem comer 2 semanas. E aí eles não tinham nada para comer, tipo, eles tinham comida no barco, mas era uma situação tão desgastante que eles não pararam nem para comer. Eles se preocuparam tanto que eles não sentiam nem fome. E aí o apóstolo Paulo, um anjo aparece para ele e fala que ninguém vai morrer. O navio vai naufragar, mas que todos iam sobreviver. E aí ele resolve que chega, a gente vai parar para comer e ponto. E ele junta toda a tripulação do barco, e aí no versículo 38 de Atos 27 fala assim, que depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Na NVI fala assim, que uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. E aí o navio realmente naufragou e eles foram parar na ilha de Malta. Então, quando a gente olha essa passagem, é isso, eles entenderam assim, vamos comer o suficiente, ninguém vai morrer. O apóstolo Paulo falou, ninguém vai morrer, Deus falou comigo, vai dar tudo certo, vamos comer. A gente joga o trigo no mar e vamos aliviar o peso do navio. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles entenderam que eles tinham o suficiente. Então, nessa manhã, eu queria te desafiar. Essa semana, você orar essa seguinte oração. Deus, me dê menos daquilo que não importa e me dê mais daquilo que importa. Então, vamos orar juntos. Deus, me dê menos daquilo que não importa e me dê mais daquilo que importa. E como que a gente descobre o que importa, né? A gente precisa aprender a avaliar as nossas decisões. Então, quando a gente pensa, Deus, me dê menos daquilo que não importa. Em Mateus 6, no versículo 19 até o 21, a gente lê o seguinte: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E eu gosto muito dessa parte. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aonde está o nosso coração? O que tem ocupado todo o nosso tempo de preocupação? Quais são os objetivos dos sonhos que a gente tem? Nessa época do ano a gente traça 30 mil metas. Por que a gente tem essas metas? O que a gente quer como resultado dessas metas? A gente sabe que nós somos aquilo que nós fazemos com constância. Então, se a gente quer mudar as nossas vidas, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Mas e se a gente deixasse Deus mudar os nossos hábitos? Se a gente deixar Deus mudar o nosso coração? Jesus, ele fala para a gente não acumular tesouros aqui na terra. Se a gente coloca a nossa confiança no nosso emprego, se a gente começa a colocar o nosso coração nisso, a gente está tirando a fonte da nossa segurança de Deus e colocando em nós mesmos. A gente quer desesperadamente assumir o controle da nossa vida.
Eu sou assim. Eu sempre falo que quando eu passo por um problema muito grande, eu não questiono Deus, mas é como se eu fizesse assim: Deus, legal, eu tenho um negócio para resolver ali, fica aí. Eu vou lá, eu vou resolver, depois que eu terminar, eu volto. Porque parece assim, que se eu colocar aquele assunto na mão de Deus e Ele pegar o controle, o que eu vou fazer? Vou ficar esperando, tipo... Então, eu sempre faço isso. E é uma coisa que eu tenho corrigido, tenho tentado corrigir na minha vida, que é colocar a fonte da minha segurança em Deus. Não colocar o meu coração no meu emprego, não colocar o meu coração nas coisas dessa terra, não colocar a minha segurança no dinheiro. Eu tenho muito problema com dinheiro, muito. A gente passou por muita dificuldade quando a gente era criança e eu lembro, né? A gente sentava, minha mãe falava: ó, papai perdeu o emprego, as coisas vão ser diferentes agora. Às vezes a gente ia numa concessionária com carro e voltava sem. Às vezes a gente ia com um carro bom e voltava com um carro bem inferior. Às vezes eu lembro que meus pais cortavam todos os cartões, então eu lembro deles na cama, tipo, cortando o cartão de crédito. A minha mãe separando o dinheiro que ela recebia de salário no envelopinho e tudo no contado. Eu nunca, não vou falar isso porque vai que tem criança aqui, né? Mas eu nunca acreditei que no Natal alguém chegava com o meu presente. Então a gente sempre sabia, ó, esse ano não tem presente de aniversário, esse ano não tem presente de Natal, esse ano não tem nada, tá? Então é assim que vai ser. E já passamos por situação de comer arroz com banana porque era isso que tinha. Então, quando eu passo por uma situação financeira ruim, nada me tira do prumo mais do que estar sem dinheiro. Nada. Eu posso estar com saúde, eu posso estar com a minha casa, pode estar tudo bem. Se eu estou pressionada financeiramente, a minha vida, a qualidade da minha vida despenca. Tudo eu fico, não, mas eu não posso. Não, mas porque vai faltar? Porque eu fico neurótica. E aí você fala, não, mas hoje você precisa disso? Não precisa, mas a cabeça da gente é uma armadilha. E eu comecei a perceber isso, que eu estava colocando o meu coração no meu trabalho, no meu dinheiro. Mas isso também não se aplica só a dinheiro. Quantas vezes a gente não se esconde atrás de algo por fuga? Né? Eu sempre acho engraçado assim, que hoje eu amo a minha casa. Eu não gosto mais nem de viajar. Eu não gosto de ir no cinema mais. E eram coisas tipo, que eu amava fazer. Eu só quero ficar em casa. Eu amo a minha casa. Aí eu estou saindo do trabalho, a Bandeirantes está um tapete, assim, ó. Não tem um peão na minha frente. Eu falo, nossa, é hoje, Senhor. Parece que brota do chão, tipo, 4 pessoas andando a 30 por hora. Eu falo, não. Não quer chegar em casa. E eu sei, porque eu já fui essa pessoa. Eu trabalhava 17, 19 horas por dia, porque eu queria estar em qualquer lugar, menos na minha casa. E quantas vezes a gente não se esconde atrás de rede social, fica lá assistindo, né? Eu vou só assistir uma coisinha, assistir 5 temporadas de La Casa de Papel, né? Vira um zumbi, só falta ter que colar a pálpebra no trabalho. A gente se esconde atrás de entretenimento, a gente se esconde atrás do trabalho, a gente se esconde atrás de tudo. Então, a gente precisa avaliar as nossas decisões. Como que a gente tem decidido passar o nosso tempo? O que vai funcionar para você decidir o que é importante para você é você permitir que Deus mude o seu coração. A gente precisa criar espaço para Deus. E aí esse é o segundo ponto que eu quero falar. Remova o que não importa, como se a sua vida dependesse disso. Porque a sua vida depende. Em Hebreus 12, do 1 ao 2, a gente lê que, uma vez que nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantendo o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Eu gosto desse texto porque ele fala assim, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Nem tudo que atrapalha a sua vida é pecado. Nem tudo que nos tira da vontade de Deus é pecado.
Às vezes, o que está te tirando de uma vida de relacionamento com Deus é a sua agenda. É o tempo que você gasta com coisas que não acrescentam em nada. Ah, mas eu vou assistir os stories. Aí fica lá. Quando você olha no relógio, você ficou 2 horas na frente de um celular, vendo um monte de coisa da vida de outras pessoas, que na grande maioria é tudo mentira. E não é que é mentira, tipo assim, vou gravar um vídeo, vou gravar um stories, e o único cômodo da minha casa que está arrumado é minha sacada. E aí eu gravo lá, porque ninguém precisa ver minha bagunça. Não, irmãos, esses influenciadores, a vida deles, de ponta a ponta, é uma mentira. E eles ganham dinheiro vendendo essa mentira para você. Enquanto você está lá, tipo, comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, essa pessoa está ganhando milhões em rentabilidade que o Facebook redireciona para a conta dela do Instagram, ou para a conta dela do Facebook, ou para o YouTube dela, e você está ali, perdendo o seu tempo acreditando numa mentira. Mentira. A gente perde o nosso tempo assistindo série, né? Os rapazes aí, futebol, assiste o jogo, mas tem que assistir o replay. Aí tem que assistir o Cartão Verde. Eu não sei se existe mais Cartão Verde. Aí tem que assistir o Arena Sport TV. Você vê o mesmo gol 80 vezes no final de semana. O gol não vai mudar, irmão. E ele também não computa mais gol conforme você assiste o mesmo gol. É um só. Não precisa. Aí olha de um ângulo, aí olha do outro. Aí assiste durante o almoço o neto falando lá. Né? Aquele cara que só grita o programa inteiro. É tempo. Isso é tempo. Você está perdendo o tempo da sua vida vendo uma pessoa chutar uma bola para o gol 80 vezes, de 80 ângulos diferentes. É o mesmo gol, irmão. Entendeu? É um gol só. Assiste. Quer assistir um programinha esportivo? Assiste. Não tem problema. Agora, isso consumir o seu tempo livre, o seu tempo de qualidade com a sua família. Seu filho vai pegar o controle remoto para trocar o canal. Você só falta dar um golpe de karatê no seu filho, tipo, não vai trocar. Mas você já viu aquele gol, irmão? Fique em paz, entendeu? Lê a tabela no jornal. Eu descobri, depois que o campeonato tinha acabado, que o meu time caiu para a 2ª divisão. Jeová, ajuda o santo, Senhor. Eu não assisto mais futebol. Não sei nem quantos anos fazem que eu não assisto futebol. Não assisto mais nem Copa do Mundo. Aquele povo tudo devagar, ganha uma bolada de dinheiro, trabalha parecendo que vai ganhar R$10 no final do jogo. Deu, hein? Em Lucas 12, 25, Jesus fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? E eu gosto desse versículo mais do que o de Mateus, porque Mateus fala, tipo, acrescentar um fio de cabelo. Mas eu gosto que Jesus ele fala aqui de tempo. Por mais que você se esforce, por mais que você ocupe o seu tempo com outras coisas, você não consegue fazer nada. A sua vida, ela está, por definição, 100% fora do seu controle. Então, a gente pode viver de uma forma insensata ou com sabedoria. E você sabe, quando uma coisa te atrapalha, é a mesma proporção. Na proporção em que te atrapalha, é o nível de irritação que você fica quando alguém te fala. Então, eu vou falar o que as pessoas me falam quando eu falo, sai da rede social. Mas eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Eu fico, eu já ouvi isso antes, sabe? Gente viciada geralmente fala isso. Mas eu não fico muito tempo na televisão. Se a pessoa que está te falando isso te ama e quer o seu bem, ouve com carinho. Os jovens, ouve com carinho. A gente é tudo tonto quando a gente é novo. A gente acha que a gente sabe tudo. A gente não sabe nada. Aí a vida te ensina que você não sabe nada. Mas aprende com quem te ama. Para que aprender com a vida se você pode aprender com seus pais? Os seus pais te amam, a vida não vai ter um pingo de carinho. Então, se 2 pessoas falam para você, eu acho que isso é um problema, observa. Cara, eu acho que você está comendo demais. Eu acho que você tinha que cuidar da sua saúde. Quanto tempo faz que você não vai no médico? Ouve essa pessoa com carinho.
E se isso te irrita muito, 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 eu sinto em te informar, a pessoa que te falou está certa. Sinto muito. Se alguém que te ama fala que você fica muito tempo em celular, é verdade, irmão. Acho que é melhor você rever isso. O pastor Craig Groeschel, ele fala assim: o seu propósito é importante demais. E a sua vida é muito valiosa para você perder o seu tempo com o que não importa. Então, como que a gente tem que fazer? A gente precisa, para o terceiro ponto, definir as nossas prioridades. A gente precisa orar. Deus, me dê mais do que realmente importa. Em Eclesiastes 4:6, está escrito o seguinte: é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. E aí a gente gosta muito, né, de pensar que essas frases que a galera falava é muito interno, né? Tipo assim, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 com trabalho árduo e correr atrás do vento. E a gente acha que isso é figurativo. Isso é literal. E eu vou te mostrar como que é literal. Fecha uma mão. Então, vamos imaginar que aqui na sua mão você tem um punhado de qualquer coisa. Né? Eu vou usar o microfone como exemplo. Eu tenho essa minha mão aqui livre. Por que é melhor ter um punhado? Eu tenho uma mão livre. Eu tenho uma mão livre para estender para alguém. Eu tenho uma mão livre para abraçar alguém. Eu tenho uma mão livre para enxugar a lágrima do seu olho. Eu tenho espaço. Eu tenho espaço. Quando eu tenho 2 mãos ocupadas, né? Se esse púlpito fosse cair na cabeça de alguém, eu consigo ajudar? Eu estou ocupada. Não tem espaço na minha vida. Então, menos é melhor. É melhor ter menos e ter espaço na nossa vida do que a gente ter as 2 mãos cheias e a gente não conseguir fazer nada. E, literalmente, se você for correr, o que você pega? Vento. Mas como que a gente define o que importa, então? Né? É um exercício muito simples. Imagina que hoje você vai no médico e você descobre que você está morrendo. Você não vai ter dúvida do que importa na sua vida. Tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Bem-Sucedidas, de um cara que chama Stephen Covey. E o primeiro capítulo desse livro, a primeira tarefa que você tem é imaginar o seu funeral. O que você quer que as pessoas digam no seu funeral? Porque nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Eu não sei como que eles conseguem, porque eu, quando eu vou em funeral, não consigo nem falar. Mas algumas pessoas são escolhidas para fazer um discurso sobre a pessoa que faleceu. E ele fala, escreve quem são as pessoas que você quer que estejam no seu funeral falando e o que você queria ouvir delas. E aí, esse é o propósito da sua vida. Essas são as áreas que você tem que trabalhar e essas são as pessoas que importam para você. Você não vai pensar, tipo, meu chefe, eu queria tanto que ele chegasse lá e falasse assim, Amanda nunca atrasou um relatório. Amanda trabalhava 30 horas por dia. Amanda levava trabalho para casa e trabalhava de final de semana. Eu, pelo amor, se isso acontecer, eu sei que eu falhei como ser humano. A última pessoa que eu quero no meu funeral é o meu chefe. E você tem que pensar nisso também. Porque quando a sua vida chegar ao fim, você não vai nem lembrar onde você trabalhou. Às vezes a gente fica tão assim atrás de tipo uma carreira, um emprego, um cargo, um salário, e a gente começa a correr atrás do vento, que quando você chegar no fim da sua vida e você deitar na caminha que é para morrer, você nem vai lembrar qual era o nome da empresa que você trabalhava quando você tinha 30 anos. Você vai lembrar das férias que você não tirou, das pessoas que você negligenciou, do tempo em família que você perdeu, que você queria ter visto seus filhos crescerem, que você queria ter tido, ou que você queria ter tido filhos e não os teve, por falta de tempo. Então, vamos fingir que a gente vai morrer, porque a gente vai, né? É por isso que a maior mentira que o diabo enfia na sua cabeça é que você vai morrer com 130 anos. Né? Envelhecer é privilégio de poucos. Eu amo fazer aniversário. Inclusive, mês que vem, viu, irmão? Se alguém sentir no coração de me abençoar,
com bombom, fiquem à vontade. Eu compartilho aniversário em todas as esferas da minha vida. No trabalho, tem uma pessoa que faz aniversário no mesmo dia, aqui na igreja de Isaías faz no mesmo dia que eu. E eu nasci no mesmo dia que meu avô. Então, lembrem disso. Quem lembra do aniversário de Isaías, é meu aniversário também. Tá? E vice-versa. Você nunca vai pensar no final da sua vida que o que importava era o iPhone 13 que você comprou. Em 60 vezes. Que é quase um crediário das Casas Bahia comprar um iPhone hoje. Você não vai lembrar das roupas que você comprou. Você não vai lembrar de nada disso. As coisas que importam na vida não são coisas. A gente fala, Amanda, que clichê. Clichês são verdade por um motivo. Eles se provaram verdadeiros com o tempo. Então, o que a gente tem o que importa na nossa vida? São os momentos que a gente passa com as pessoas que a gente ama. É o bem que você faz. Pode ser há 30 anos atrás. Eu tenho certeza que você lembra de uma situação que você passou necessidade e alguém te ajudou. Você lembra? Quando você estava precisando de uma cesta básica e alguém entregou na sua casa. Isso pode ter acontecido há 30 anos atrás. Você lembra? Eu era um catatauzinho de criança. Eu lembro que o meu tio que fazia mercado para a gente com o VA que ele ganhava. A gente lembra do bem que a gente faz, do bem que as pessoas fazem com a gente. A gente lembra dos momentos importantes que a gente passa com as nossas pessoas. Então, por exemplo, para mim, um dos meus maiores privilégios hoje é trabalhar na mesma empresa que a minha irmã. Eu amo a Raquel. Eu sempre falo que a Raquel vem primeiro, porque ela vem. Meus pais estão atrás. A Raquel é a pessoa que eu mais amo no mundo. E eu amo que eu trabalho todo dia com a Raquel. A gente almoça junto, a gente conversa, a gente toma um açaí depois do trabalho. Eu amo esse privilégio de ter tempo com ela, porque durante muitos anos eu não passava nem fim de semana com a Raquel. Porque eu trabalhava 18 horas por dia, de sábado eu estava morta, eu não conseguia nem ficar com o olho aberto. Eu nem conseguia ver ela. Eu perdi anos de convivência com a minha irmã por causa de um emprego. Hoje eu tenho o privilégio de sentar a 3 metros da mesa dela. E a gente se vê todos os dias. Quando eu morrer, eu não vou lembrar que eu trabalhava no UFC. Eu vou lembrar que eu trabalhava com a Raquel. Dos almoços que a gente teve juntas. Para mim é um privilégio os cafés da manhã que eu tomo com a minha mãe. Eu tomo café da manhã com a minha mãe todo dia. Agora a gente é vizinha, então facilita o trajeto. E todo dia de manhã eu vou lá, tomo café, volto para casa, cuido da minha vida e vou para o trabalho. Quando eu ficar velhinha, ou quando a minha mãe morrer, isso foi tempo de qualidade que eu passei com ela. Ou quando meu pai vai na minha casa porque entrou um marimbondo na minha casa. E eu preciso que alguém me salve, porque eu não tenho um marido para matar o marimbondo para mim, e eu não vou matar o marimbondo. Eu deixo a chave da casa para ele e vou embora, mas eu não mato ele. Entendeu? Eu vou dormir na casa da minha mãe para todo sempre, até ele morrer. Aí eu volto para minha casa. E meu pai vai lá e mata o marimbondo. Ou a gente vai no cinema junto, porque ele me doutrinou nos filmes de ação dos anos 80. Então, se vai ter Top Gun Maverick no cinema, é com meu pai que eu vou assistir. Quando saiu Creed, foi com meu pai que eu fui no cinema assistir. Então, isso é o que eu vou lembrar. Dos tempos de qualidade que eu passei. Ver a minha sobrinha crescer, servir no Ministério de Louvor com meu cunhado. Isso é o que importa. Em Filipenses, mas aí a gente pode pensar assim, mas Amanda, mas eu quero mais. Mas eu não sinto que eu tenho o bastante. Lembra do punhado. Tem espaço para Jesus na sua vida? Ou Jesus ele está lá atrás? Porque quando a gente tira Jesus do centro, Jesus ele passa despercebido muito fácil. Não é à toa que quando a gente passa por um problema, a primeira coisa que a gente lembra é de Deus. Se Jesus ele está lá no fundo da sua vida, atrás da sua agenda, atrás das suas prioridades pessoais, atrás dos sonhos que você tem, atrás do tempo que você gasta com coisas que não importam, ele é muito fácil da gente esquecer dele. Jesus ele passa despercebido, ele é discreto. Então, a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Mas a gente precisa abrir espaço para Jesus. Se você está com as 2 mãos ocupadas, Jesus ele é relacional.
Ele quer cumprimentar a sua mão. Ele quer te abraçar. Ele quer estar próximo. Como que ele vai estar próximo se você está com as suas mãos ocupadas? Ele não vai conseguir nem estender a mão para te ajudar. Se você está tão preso naquilo que é dessa vida, que você não consegue nem pedir ajuda. Você prefere levar o tombo do que largar o que você tem e pegar na mão de Jesus. A gente precisa aprender a abrir espaço na nossa vida. E às vezes, irmãos, eu estou falando isso, você está falando assim, Amanda, mas eu estou desempregado, eu estou passando por uma grande dificuldade. Não é que eu quero coisas supérfluas, eu realmente preciso de coisas, porque eu estou passando por um problema muito grande. Em Filipenses 4, 12 e 13, o apóstolo Paulo ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo? Ele fala: aprendi a viver contente. Como que a gente vive contente? Né? Na NAA fala: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Esse é o segredo de viver contente. Então, quando eu falei para você no começo da mensagem, para você repetir comigo, eu tenho bastante, essa frase está incompleta. Essa frase completa é: porque eu tenho Jesus, eu tenho o suficiente. Então, esse foi o segredo que o apóstolo Paulo descobriu. Ele tinha Jesus e, por isso, ele tudo podia naquele que o fortalecia. Então, traga Jesus de volta para o centro da sua vida. Porque quando você passa por um problema, você não pensa que dinheiro vai te ajudar. Você pensa que você precisa de Deus. Se você entrar num centro cirúrgico hoje, nenhum dinheiro vai fazer o seu médico performar melhor ou pior. O que vai fazer a diferença é a sua fé em Jesus. O que você vai querer é Jesus aqui. Você vai querer quase que ele desça do céu e entra com você no centro cirúrgico. Então, a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro. A gente precisa aprender a abrir espaço. Avalie as suas decisões. Remova tudo que não importa da sua vida, porque a sua vida depende disso. E defina as suas prioridades. Então, eu queria desafiar, é um desafio para todos nós, para mim também, para a gente orar esse ano, esse mês de janeiro. Deus, me dê menos do que não importa e mais do que importa. Creia no seu coração que porque você tem Jesus, você tem o bastante. Simplifique a sua vida. E creia no seu coração que é melhor você ter um punhado com tranquilidade, com espaço para Jesus na sua vida, do que você ficar ocupado com as coisas dessa vida e correr atrás do vento.